Os heróis, né, os personagens da Marvel são tão poderosos no MCU quanto nos quadrinhos. Isso pelo menos na maioria das vezes. Mas nós, os fãs mais assíduos desses personagens, muitas vezes sentimos faltas do uso de alguma ou outras habilidades ali secretas, características de alguns desses personagens nos cinemas, nos filmes da Marvel. Habilidades essas que vemos bastante, né, sendo utilizadas nos quadrinhos. Porém, nos filmes, elas são meio que mal aproveitadas ou então nem utilizam muito essas habilidades. Então no vídeo de hoje eu vou trazer justamente para vocês algumas dessas habilidades que os Vingadores raramente utilizam. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem conferir comigo essas 8 habilidades secretas que os Vingadores nunca usam no MCU, o universo cinematográfico da Marvel. Número 1, o poder da cura da Feiticeira Escarlate. Nada como começar por aquela que até então nos mostrou um dos níveis de poder mais insanos do universo cinematográfico da Marvel. Aquela que até mesmo solou Thanos, controlou e manipulou a realidade de uma cidade inteira, além também de ter causado caos lá em Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, matando diversos personagens. Mas apesar de ser tão poderosa no MCU quanto nos quadrinhos e de ter muito ainda para evoluir como personagem nos cinemas, a Wanda ainda não usou uma habilidade que faz parte do seu arsenal, né, de poderes nos quadrinhos e que lhe seria muito útil sim no MCU, nos filmes, cara. Eu tô falando da habilidade dela de cura, uma habilidade que seria imprescindível para a nossa Bruxa Escarlate e que ajudaria muito ela e os seus aliados, né? Mas que poderia ter sido utilizada principalmente para salvar o Mercúrio e também o Visão. Pois é, cara, nos quadrinhos a Wanda tem essa habilidade de curar outras pessoas, curar ela mesma, tipo um fator de cura ali mágico. Só que no CM a gente nunca vê ela utilizando esses poderes, inclusive quando o irmão dela tava morrendo, ela não pôde fazer muitas coisas. Número 2, alcançando a infinidade. Falando do Homem-Formiga e seu modo hiper gigante. Obviamente a habilidade de ficar gigante já foi sim usado pelo Scott Lang, né, Homem-Formiga, no MCU. Só que foi muito pouco utilizada, cara, menos do que deveria, mas foi. Acontece que agora eu estou falando de algo ainda maior do que apenas Homem-Formiga ficando gigante, algo maior do que inclusive já vimos no MCU, maior do que a sua capacidade de atravessar o reino quântico, cara. Uma habilidade que na verdade é ativada de forma oposta e que ocorre quando o Scott Lang cresce além da conta. Quando o Homem-Formiga nos quadrinhos e também na Marvel, né, encolhe, né, se torna tão pequenininho, ele acaba entrando no reino quântico. Porém agora, como eu falei, de forma oposta. Quando ele fica tão gigante, mas tão gigante, que ele consegue adentrar um novo reino, um novo ambiente ali, que nem ele entrando no reino quântico, só que aqui dessa vez ele entra no reino dos deuses, o reino de entidades cósmicas. Reino esse habitado por seres tão poderosos quanto o próprio Tribunal Vivo, cara, e também a Eternidade. Mas sim, esse poder foi pouco utilizado nos quadrinhos do Homem-Formiga, mas seria uma habilidade extremamente interessante de ver o Scott Lang utilizando nos cinemas, né, sem querer, ficando gigantão, conhecendo algumas entidades cósmicas, cara, já pensou? Bom, quem sabe o Hank Pym não cria essa nova façanha pro nosso querido Homem-Formiga e deixa ele ainda mais épico, né? Muitas pessoas veem ele apenas como um cara ali pra fazer piadas, mas talvez ele se torne ultramente poderoso com essa nova habilidade. Número 3, temos os portais instantâneos do Thor. O Thor nos filmes da Marvel, assim como a Feiticeira Escarlate, já sim demonstrou uma quantidade imensa de poder, protagonizando quase sempre as memoráveis cenas, né, de ação no universo cinematográfico da Marvel. O Thor já alterou entre duas poderosas armas, né, porém uma delas em especial, né, a mais famosa delas por sinal, oferece o Thor nos quadrinhos uma habilidade que até então não vimos ser utilizada no MCU, cara. Tô falando obviamente do Mjolnir e a sua capacidade de abrir portais. Em algumas oportunidades dos quadrinhos, Deus do Trovão já utilizou essa habilidade do seu martelo para se deslocar rapidamente de um lugar para o outro. Mas aí você pode estar pensando, ah, Caio, mas o Rompe Tormentas também teletransporta, né, os seus usuários utilizando ali a Bifrost. Meus amigos, acontece que a habilidade de criar portais do Mjolnir faz com que ele se teletransporte instantaneamente de um lugar para o outro, cara. Já a
Bifrost, ainda que de uma forma, né, relativamente rápida, ela oferece ao Thor uma pequena viagem antes de chegar àquele ponto desejado. A habilidade de abrir portais do Mjolnir é algo que seria muito útil, né, e faria ele chegar muito mais cedo ali nas batalhas. Além, é claro, também dele poder utilizar quando ele quer fazer com que algum personagem aliado dele ali saia daquela batalha com segurança, né? Então ele poderia abrir um portal, jogar a pessoa ali e show de bola. Mas parece que a Marvel quer deixar esse lance de abrir os portais ali apenas com o Wong e o Doutor Estranho. Então vamos partir agora para a próxima habilidade. Temos aqui armas elementais do Senhor das Estrelas, o Peter Quill. O Senhor das Estrelas do MCU é um cara bem estiloso e também bem engraçado, que embora seja odiado por alguns personagens por conta da sua crise de destempero, né, em um momento crítico lá em Guerra Infinita, né, ele já demonstrou sim muita destreza em algumas batalhas, além também de ter um excelente senso de equipe, mesmo que do seu jeito. Apesar de ter alguns poderes ali vindos, né, dos Celestiais, né, da sua metade paterna, Peter Quill do MCU nunca utilizou uma das suas habilidades principais nos quadrinhos, cara. Eu tô falando das suas armas elementais, algo que foi utilizado pelo Senhor das Estrelas em diversas oportunidades, tanto nos quadrinhos como também nos games, principalmente o game mais recente, né, Marvel Guardiões da Galáxia. Mas bem, essa habilidade, né, do Peter Quill é uma habilidade que concede a ele a capacidade de usar os 4 elementos da natureza, que tornaria ele um dos heróis mais temidos e poderosos, cara, de toda a Marvel. Além também de nos proporcionar diversas cenas épicas em live action dele utilizando ali os elementos. Mas infelizmente por enquanto não tivemos a oportunidade de ver essa habilidade nos cinemas. A gente vai ter que pedir pro James Gunn, né, botar lá em Guardiões da Galáxia 3, que provavelmente será o último filme dessa equipe e o último lugar é onde a gente vai ver, né, o Peter Quill. Em número 5 temos a habilidade de se comunicar com os fantasmas, uma habilidade do incrível Hulk. O Hulk do universo cinematográfico da Marvel, assim como nos quadrinhos, é conhecido pelo simples e poderoso ato de esmagar os seus adversários. E por mais que o nosso Hulk, né, esteja deixando a desejar nos últimos filmes da Marvel como Professor Hulk, o Hulk nunca vai deixar de ser uma enorme ameaça para os seus adversários. Só que dessa vez aqui não vamos falar de nenhum dos seus atributos físicos, que a gente sabe que é insano, ou então do intelecto, né, vindo ali do Dr. Bruce Banner, e sim de uma habilidade bem incomum, que seria muito interessante de se ver no MCU, mas ela nunca foi utilizada em nenhum dos filmes do Hulk. Eu tô falando da habilidade do Hulk de se comunicar com fantasmas, algo que pode parecer estranho, contudo já foi sim utilizado algumas vezes em algumas histórias nos quadrinhos do Hulk. Essa habilidade concede ao Hulk a capacidade de ver e se comunicar com fantasmas, além também de utilizá-la para conversar também com o próprio Doutor Estranho ou outros personagens em suas formas astrais, né, naquele plano astral. Essa capacidade nunca foi muito bem explicada nos quadrinhos. Alguns acham que pode ter sido um dos efeitos da radiação gama, né, ali no corpo do Hulk, já outros acham que pode ser por conta da briga constante entre as personalidades, né, na mente do Hulk, o Banner e o Hulk brigando ali. Pode ser. Bom, talvez fantasmas não sejam algo muito improvável de se ver no MCU, principalmente se a gente considerar a presença dos monstros, né, como o lobisomem, vampiros agora ali no especial de Halloween, né, e vamos ter Blade também. Então essas coisas sobrenaturais estão chegando. Será que um dia teremos essa habilidade do Hulk de falar com fantasmas aí nas telas do cinema? Número 6, o Rei dos Mortos, uma habilidade do Pantera Negra. Vamos falar aqui de uma habilidade agora que também tem a ver com fantasmas, né, e que o nosso saudoso Pantera Negra nunca se aproveitou dessa habilidade, né, nos cinemas. É uma habilidade do Pantera que já foi utilizada nos quadrinhos em um momento crucial e proporcionou ao Rei T'Challa um poder extremamente absurdo, capaz de controlar diversas almas. Essa habilidade foi concedida por Bast, a deusa Pantera de Wakanda, e ela deu ao T'Challa para que ele fosse o governante de Necrópolis, cara, ganhando assim a capacidade de ver e se comunicar com as almas de vários panteras do passado, e assim conseguir também controlar os mortos. Além disso, essa habilidade concede a ele os poderes dos Panteras Negras do passado. Por mais que possa parecer uma habilidade incapaz de aparecer no MCU por conta da perda, né, dolorosa do ator Chadwick Boseman, que vivia o Rei T'Challa, o filme Wakanda Forever está às portas, cara. E não me parece ser algo tão impossível assim de acontecer no futuro com algum outro Pantera Negra. O T'Challa, como Pantera Negra na Marvel, já enfrentou inimigos imponentes com a sua força, agilidade e tecnologias avançadas. E agora ele vai precisar ser, né, talvez substituído por algum outro personagem, talvez a Shuri ou
algum outro personagem ali de Wakanda. Então talvez a deusa Pantera conceda a esse novo personagem que vai assumir o manto do Pantera Negra algumas habilidades a mais, então não é impossível talvez a gente ver alguma coisinha assim. E número 7 temos a habilidade Super Hacker com o Capitão América. Muito provavelmente não veremos mais o Steve Rogers em ação no universo cinematográfico da Marvel, mas sempre o conheceremos como um sinônimo de músculo, agilidade e extrema sabedoria em batalha, além, é claro, da sua incrível capacidade de liderar. Talvez a gente veja alguma versão do Capitão América ou o próprio Steve Rogers lá em Guerras Secretas, onde sim teremos várias versões de personagens lá, então talvez ele volte. Mas o seguinte, cara, se eu contar pra vocês que nos quadrinhos o Capitão América já demonstrou que, além de todas essas habilidades que a gente viu, ele já foi um habilidoso hacker, mostrando uma enorme destreza com computadores, né, em algumas ocasiões ali. Ele conseguia invadir esses computadores, descobrir alguns hackers, né, invadir algumas seguranças. Pois é, tudo isso é verdade e foi meio que demonstrado de forma oposta nos cinemas. Parecia que o Capitão América não tinha conhecimento nenhum das tecnologias, já que ele ficou muito tempo ali, né, adormecido no gelo. Mas bem, o novo Capitão América está chegando por aí em Capitão América 4, né, o Sam Wilson. Então ele vai ter muitas tecnologias ali, afinal ele não tem o soro do super soldado como o Capitão América, então ele deve sim contar com mais apetrechos ali tecnológicos, então talvez ele seja a versão do Capitão América que vai manjar muito de tecnologia desses lances hackers. Próxima habilidade temos telepatia, um poder do Doutor Estranho. Pois é, o Doutor Estranho, assim como a Wanda Feiticeira Escarlate, já nos demonstrou um enorme leque de poderes dentro dos filmes da Marvel, porém tem uma habilidade bastante utilizada pelo Mago Supremo nos quadrinhos da Marvel, né, que ele ainda não demonstrou nos filmes, a habilidade de telepatia. Bom, tudo bem, ele não é o Charles Xavier, né, o professor Xavier lá dos mutantes, não. Mas ele também é capaz de se comunicar telepaticamente com as pessoas ali, com seus aliados, ou até mesmo com seus inimigos, né, utilizando apenas a mente. Habilidade essa que é muito utilizada pelo Mago Supremo nos quadrinhos, concedendo a ele também o poder de até mesmo ler as mentes e controlar algumas pessoas, algo que seria de grande valia para o Doutor Estranho no MCU, cara. Com certeza ele ia adorar esse tipo de coisa. Talvez ele até possua esse poder, né, em algumas histórias ali, só que isso nunca apareceu pra gente nos filmes da Marvel. A cada vez que a gente vê o Doutor Estranho no MCU, ele tem demonstrado uma maior evolução de conhecimento das artes místicas e dos seus poderes. E quem sabe então ele não desenvolva essa útil e poderosa habilidade nos cinemas, né, no próximo filme do Doutor Estranho 3 ou em alguma outra participação especial. Mas bom, essas são as habilidades secretas que os Vingadores raramente utilizam nos filmes ou nunca utilizam, mas que nos quadrinhos usam bastante. Quer ver mais vídeo como esse, cara? Comenta aqui ideias de vídeo, deixa o like, tá saindo vídeo todo dia aqui no canal, então te espero aqui amanhã. Valeu!